Olá, meus amores. Vim aqui para fazer as orientações para vocês do plano de estudo tutorado do quarto ano Ensino Fundamental, volume 2 do ano 2021 de matemática, da semana 5. Na semana 5, nós iremos ver aí nas páginas 35 até a página 38. Então, vamos lá? Grandezas e medidas aí. Tá? O tema é medida de temperatura. A temperatura pode ser quente, fria, morna, gelada, etc. Vamos estudar um pouco hoje sobre as temperaturas. Apresentação. Temperatura e calor são conceitos bastante próximos, embora tenham significados bem distintos para a termologia. Enquanto o calor é uma forma de energia, a temperatura é uma medida da energia cinética de todos os átomos e moléculas constituintes de um corpo. O que é temperatura? Temperatura é uma medida microscópica para o movimento de oscilação descrito por átomos e moléculas de um corpo. Macroscopicamente, a temperatura é percebida pelas sensações de quente e frio e pode ser descrita por meio de um grande número de escalas termométricas. A meteorologia é responsável por determinar a temperatura ambiente de uma cidade, informando a previsão do tempo no que diz respeito ao calor e ao frio. Para medir temperatura, existem várias escalas. No Brasil, a mais utilizada é a escala Celsius. O instrumento usado para medir a temperatura é o termômetro. Há diferentes tipos de termômetro, específicos para medir a temperatura do ambiente, do corpo humano, da água, etc. Entre eles temos termômetro de mercúrio, termômetro digital, termômetro infravermelho e termômetro de ambiente. A temperatura normal do corpo humano varia na escala Celsius 36 a 37 graus Celsius. Então, aqui nós temos alguns tipos de termômetros, estão vendo? Esse aqui é o de mercúrio, né? Temos aí o digital também, termômetro de corpo. Olha aí, vários tipos de termômetro, certo? Então, vamos lá. Vocês vão fazer agora as atividades. Aqui, vocês vão fazer toda essa atividade aí, perguntada sobre termômetro, temperatura. A temperatura normal de uma pessoa é 36 graus Celsius. Carlinhos brincou na chuva, ficou resfriado e com febre. A temperatura dele está a 39 graus Celsius. Quantos graus acima do normal está a temperatura de Carlinhos? Então, vocês vão ver que quantos graus acima do normal, se o normal é 36, ele está com 39, quantos graus, né, acima ele está aí? 5, 2, 3, 3,5, né? Vocês vão marcar aqui a resposta correta. Observe o desenho e responda. Vocês vão estar observando aqui esse desenho, né? Essas duas pessoas aí. E vão responder aqui. Maurício e Sônia estavam de férias e foram passear. Só que o Maurício adoeceu e precisou ficar de cama, enquanto Sônia curtiu a praia. Aí vocês vão responder aqui. Qual é a temperatura na praia, tá? Observando o desenho. Qual é a temperatura do corpo de Maurício, também observando aí o desenho. Maurício está com febre ou não? Aí vocês vão ver aí, pela temperatura dele, se ele está com febre ou não, né? Se estiver acima do normal, que é 36, 3. O gráfico abaixo mostra como foi a temperatura do verão
em Belo Horizonte durante uma semana? Observe e responda. Então, vamos observar aí. Temperatura em Belo Horizonte, tá? A mínima tá de azul, né? São essas azuis aqui. E a máxima está aí de laranja. No domingo aí, a mínima e a máxima. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado aí, vocês vão estar vendo aí a temperatura e vão responder aqui as perguntas sobre o gráfico. Em qual dia ocorreu a maior temperatura? Só observar o gráfico. Em qual dia ocorreu a menor temperatura? Só observar o gráfico, vocês vão saber aí o dia. Observando o gráfico, vocês vão marcar aí V para verdadeiro e F para falso. Vocês vão ler aqui, tá? Cada uma das frases e vão falar para mim se essa frase é verdadeira ou é falsa, ok? Página 38. Atividade 4. Observe a imagem e coloque à frente de cada desenho em que situação que ele pode ser usado, tá? Então, vocês vão observar essa imagem aqui, tá? E vai colocar aí, tá? À frente de cada um desses desenhos, em que situação ele pode ser usado aí. Situação A, tá? Vão estar lendo aqui. Situação B, situação C, situação D e situação E, tá? O que vai ser usado aí? Vocês vão colocar aqui, ó, se é A, se é B, tá? O relógio, em qual situação aqui que a gente vai usar? Em qual dessas situações? A balança, em qual dessas situações aqui que a gente vai estar usando a balança? A fita métrica aqui também. Depois aqui, ó, a jarra medidora aqui, qual é a situação? É só vocês olharem lá em cima, tá, gente? Aqui, e colocar se é situação A, B, C, D ou E, ok? Então, essa é a nossa atividade, tá? De matemática da semana 5 do Plano de Estudo Tutorado, volume 2, do ano de 2021, do quarto ano. Beijos, fiquem com Deus.